Shalom, meus amigos do YouTube, meu nome é Cristiano. Hoje trazendo mais um estudo da Paraxá da semana, mais uma porção semanal. Que o Eterno Deus vai abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. E hoje o estudo da Paraxá, são duas Paraxá em uma, encerrando aqui o livro de Êxodo, que é a Paraxá Vaiaquel e a Pikudei, que o Eterno Deus vai abençoar grandemente cada um de vocês. E essas duas Paraxá vai estar escrita ali no livro de Êxodo, capítulo 35, até o capítulo 40. Peço a todos vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu like. Ao se inscrever, você vai estar participando do propósito de oração abençoado. E esse propósito de oração é 3 vezes ao dia, um propósito de oração abençoado, para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E no vídeo de hoje eu quero colocar aqui uma explicação do sábio de Israel, Rabino Yosef Baruch. Semana passada eu coloquei um vídeo explicando sobre a Páscoa judaica. E nesse vídeo ele vai estar detalhando sobre o dia, o dia da Páscoa, o que é feito, a cerimônia ali no dia da Páscoa, ali os costumes que tem, lá em Israel e do povo judeu, Então quero colocar esse vídeo aqui para todos vocês acompanhar. E há um costume nas paraxá da semana, como essas de hoje, de cair 2 paraxá em uma, na semana. Essas paraxá vai focar ali na construção e inauguração ali do Mixcan, do tabernáculo, E aqui eu fiz um breve resumo para justamente colocar o vídeo, do sábio de Israel, do Rabino Yosef Baruch. Então eu fiz um breve resumo do livro de Êxodo, do capítulo 30 até o capítulo 40, onde nesse momento eu quero começar com a paraxá Vaiaquel, que quer dizer e reuniu, onde Moisés vai reunir o povo e vai destacar ali a observância da guarda do sábado, explicando ali para todo o povo ali nesse momento. Então Moisés vai explicar para todo o povo ali, reúne todo o povo e explica. Antes mesmo ali da construção do Mixcan, do tabernáculo de Deus, indicando ali que a criatividade humana deve ser direcionada à construção, e fazer a obra do Eterno Deus. O povo começa a contribuir ali generosamente ali, trazendo ouro, prata, linho e também materiais ali valorosos, E o povo contribui de uma forma, a Bíblia vai dizer que o povo começa a contribuir ali de uma forma que Moisés tem que pedir para parar, de eles doarem ali, de tão tamanha generosidade, que o povo tinha ali nesse momento. São nomeados ali para a construção dos utensílios sagrados. Então é nomeado ali nesse momento Bezalel e Oliabe, e esses dois vão liderar ali a construção do projeto ali, da Arca da Aliança, da Menorá e a mesa sagrada ali. E a outra paraxá, Pikudei, que quer dizer ali contagens. Esta parte vai detalhar ali o inventário de todos os materiais que foram usados ali. E também vai detalhar também a prestação de contas ali feita ali por Moisés. Também vai detalhar ali as vestes sacerdotais, que é o éfode e o peitoral. Ali justamente ali feita ali para Arão e os seus filhos, o sacerdote Arão, o sumo sacerdote e os seus filhos. Chega um momento que o Mixcan, o tabernáculo, é finalizado e é feita a inauguração, Moisés vai fazer a inauguração do tabernáculo. Moisés, nesse momento, vai fazer ali uma inspeção do tabernáculo, vai ver como ficou tudo direitinho ali. No primeiro dia de Nixan, do calendário judaico, é terminada ali a obra, e a Bíblia vai dizer que a nuvem de glória divina do Eterno Deus vai descer sobre o Mixcan, sobre o tabernáculo, e vai preencher todo o tabernáculo ali, de glória. Então veja que momento maravilhoso esse momento, um momento ali que a glória de Deus, a Shekinah de Deus desce ali nesse momento, ali em todo o tabernáculo ali criado ali. Então a presença divina, a presença de Deus desce nesse momento e preenche esse lugar, o tabernáculo. Justamente ali simbolizando que a presença de Deus, a presença divina, está entre o povo, nesse momento ali, habita ali no meio do povo. Então aqui a gente viu nessa paraxá da semana que a união dessas leituras traz para nós uma revelação, Destaca também para nós a construção de um templo sagrado, ali simbolizando ali um trabalho criativo, um trabalho ali, até mesmo ali coletivo, e um trabalho muito bem feito, com muito amor, precisão ali, devoção para o Eterno Deus. Então veja que na construção do tabernáculo ali, você vê que tinha muita união ali, Eles se uniam ali, cada um com as suas tarefas ali. Cada um fazendo ali para Deus com seu amor, com alegria no coração. E vimos que a construção do tabernáculo de Deus, o Mixcan, foi ali realizada a sua obra ali, a sua primeira vez ali que ele foi edificado ali,
Como eu falei nas paraxá anterior, era um tabernáculo móvel, né? Um templo móvel. Então veja que tinha esse carinho, né, do povo ali para fazer, né, essa construção ali do Mixcam. Um trabalho abençoado, né, um trabalho ali da construção do tabernáculo. E esse é o resumo da paraxá dessa semana, né? Justamente porque eu quero colocar aqui o vídeo ali do sábio de Israel, o Rabino Yosef Baruch. Ele vai explicar ali, igual eu falei na semana passada, ele explicou sobre, eu coloquei o vídeo, né? Ele explicando sobre a origem ali da Páscoa judaica. E nesse vídeo de hoje eu quero colocar ele detalhando ali, né? Os utensílios ali, sobre o cerimonial, né, da Páscoa judaica, o que é usado, né? Posto à mesa ali e tudo. Ele vai detalhar ali, né, de uma forma ali que todos vocês venham aprender, que vocês venham cada vez mais conhecer, né? Como eu falei, esse canal é um canal com base nos princípios e valores judaicos. Por isso a importância, né, de eu trazer aqui para vocês como é feita as festas bíblicas, né? Cada comemoração das festas bíblicas. E que vocês venham aprender, né? Que isso venha servir para o dia a dia de vocês. E que vocês venham aprender cada vez mais, né? Então, nesse momento, eu vou colocar o vídeo aqui, né? Do Rabino do Sábio de Israel. E que Deus abençoe grandemente, tenha um bom estudo, né? Que vocês possam aproveitar ao máximo aí desse vídeo, dessa explicação do Sábio de Israel. Que Deus abençoe grandemente. Shalom, shalom, queridos Haverim, queridos amigos. Estamos de volta com mais um material para vocês, mais um vídeo. E agora, em especial, vocês estão vendo aqui, nós vamos falar sobre Pêssar, né? Essa festa maravilhosa, a festa judaica que fala sobre a libertação do povo de Israel do Egito. Eu sou o Rabino Yosef Baruch e hoje estamos aqui para contribuir com mais um trabalho para vocês, mais um vídeo. Vamos lá. Queridos, antes de nós entrarmos aqui propriamente no nosso Seder, aqui nós vamos explicar como é o Seder para vocês, toda a cerimônia de Pêssar, né? Eu quero lembrar a todos sobre aqui o nosso canal, né? Yosef Baruch, tem sido uma grande brachá, né? Ter todos vocês conosco aqui, vocês que já estão inscritos no nosso canal, aqueles que se tornaram membros do nosso canal, que têm sido os nossos apoiadores aqui, não é? Tem sido, ou seja, participado conosco intensamente, nos ajudando, financiando o canal, né? A todos o nosso Todá Rabá, muito obrigado. E, como sempre nós falamos, né, não deixe de compartilhar os vídeos, tem sido muito importante o compartilhamento de vocês, o like de vocês, né? E o comentário tem sido sensacional, tem muitas pessoas com perguntas, muitas pessoas contribuindo com os seus elogios, e eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, o carinho de vocês, são palavras de ânimo, palavras de ajuda, palavras de incentivo, né? Isso é maravilhoso, né, da parte de todos vocês. Existem aqueles que às vezes entram, comentam, às vezes ofendendo, discordando, mas tudo isso é parte, né? A gente não leva nada para o pessoal. Existem aqueles que têm uma visão teológica diferente e às vezes se excedem nas suas palavras. É claro que quando um comentário ele é muito ofensivo, a gente remove, né? Mas não que significa que quem tem uma opinião diferente a gente vai remover todos. Não, jamais. Vocês podem verificar que os comentários continuam e muitas pessoas que estão ali, às vezes veem um outro comentário ali, eles mesmos, vocês mesmos, né, debatem com aquele que tem uma visão diferente, e isso tem sido maravilhoso, porque tem sido um chat, né, um fórum ali de debates, e tem sido muito especial essa participação de vocês. Aqueles que estão entrando agora aqui no nosso canal, que não nos conhecem, eu sou o Rabino Yosef Baruch, eu sou o rabino aqui, fundador, presidente das sinagogas Beit Miklat no Brasil, e também sou fundador, diretor, reitor e professor da nossa ZIU, a Zeit Yosef Yeshiva University. É a nossa yeshivá, né? A nossa escola judaica, a nossa escola rabínica, que tem uma proposta maravilhosa,
e nós já vamos para o nosso terceiro ano, né? Atuante no Brasil com a nossa Yeshivá. Na realidade, tanto no Brasil quanto aqui, tem sido uma grande bênção. Hoje contamos com tantos alunos que fazem parte da nossa escola, com mais de 300 alunos fazendo a nossa Yeshivá. E você não pode ficar de fora, né? Você brasileiro, você que fala português, esteja também em outro país, venha participar da nossa Yeshivá, venha estar conosco. A nossa Yeshivá, ela traz todo um conteúdo de ciências judaicas, ou seja, todo o conteúdo judaico-messiânico, onde nós abordamos toda a Bíblia, no seu sentido original, no seu contexto judaico, dentro do comentário dos sábios de Israel, ou seja, proporcionando a vocês também conhecimento dos comentários dos grandes rabinos da história do povo judeu, né, os comentários relevantes, quais são as interpretações, né, dentro até mesmo da tradição judaica, como na Mishnah, que é a lei oral, no Talmud, os comentários dos sábios, ou seja, uma visão desde Gênesis, ali a Torá, né, o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, depois os profetas, depois os escritos, que seriam ali os livros poéticos, você deve conhecer assim, e depois os livros e cartas neotestamentários, ali todo o Novo Testamento, também dentro de uma visão judaico-messiânica. Tem sido muito especial, tem agregado muito na vida de muitas pessoas. É claro que o nosso curso não se limita a um nível só, nós temos 4 níveis, mas se você deseja mais informações, você pode entrar aqui no link aqui abaixo, você vai ver na descrição do vídeo links para entrar em contato com a nossa secretaria, nossa secretária, que é a Arabanit, né? Ela vai te atender, ela vai te trazer todas as informações. Nosso curso não depende de uma data fixa para começar, ele é rotativo, você pode entrar hoje mesmo, se você quiser, na nossa Yeshivá e já fazer parte desse corpo de alunos muito maravilhoso. Tudo isso com uma coisa muito especial que nós prezamos, que é o testemunho de Yeshua. Nós cremos em Yeshua, o Messias de Israel, como o Messias do povo judeu. Então, vem estudar conosco, venha participar da nossa ZIL. As mais informações você vai ter aqui embaixo. E também, aqueles que desejam aprender o hebraico, você também vai ter acesso a um curso nosso bem explicativo para todo o conteúdo básico do nosso curso de hebraico. Depois nós vamos estar falando melhor sobre ele para você. Informações você também vai ter aqui embaixo. Bom, queridos, então vamos lá. Vamos ao nosso Seder, né? Na realidade, o que eu pretendo aqui, a proposta aqui do nosso vídeo é trazer para vocês a explicação de como funciona uma Páscoa judaica e especialmente na cerimônia, o cerimonial que nós chamamos de Seder de Pessach, né? Ou seja, a ordem do serviço. Nós não vamos fazer aqui o Pessach, claro, mas é para que você já se prepare. Você que já está vivendo o judaísmo messiânico, você que está em alguma congregação, você que está começando agora, né? Aqui nós vamos te dar muitas informações sobre como realizar um Seder de Pessach, até mesmo na sua casa, se você não tem uma sinagoga perto de você, você vai poder, com essas informações, realizar o seu Seder de Pessach, né? Agora, para você que não conhece nada, você aqui hoje vai aprender bastante coisa sobre como o povo judeu no mundo, independente se crê em Yeshua ou não, como eles realizam, como nós realizamos o Seder de Pessach, a Páscoa judaica, ok? Então, olha, já olhando aqui para a mesa, claro que aqui eu estou sozinho hoje, né? Mas o Seder de Pessach sempre está. Se é em casa, com toda a família reunida, né? Você tem ali o chefe da casa, que é o que vai conduzir, né, todo o cerimonial, e assim, às vezes, a família reunida, que eu digo pai, mãe, filhos, netos, né, bisnetos, e às vezes até vizinhos ou outros parentes que se juntam para participar. Essa é uma festa que muitos judeus saem de várias partes do mundo para várias partes do mundo, né? Ou seja, judeus que moram fora de Israel viajam para Israel para participar com as suas famílias lá, e muitos dos que estão em Israel viajam de Israel para fora para participar com as suas famílias. Então, é uma movimentação muito especial no mundo, né? E quando é na sinagoga ou num salão específico, ali se reúne toda a congregação, toda a sinagoga, toda a comunidade. Aí você tem mais pessoas, variadas pessoas, famílias, com, né, os esposos, esposas, filhos, e assim aumenta o número, né, de pessoas participando do Seder. Mas aqui nós vamos
como se tivéssemos aqui cheio de pessoas aqui, nós vamos passar para vocês como funciona, como se realiza, tá certo? Então, olha, já aqui na mesa eu quero mostrar para vocês e explicar cada um elemento que aqui está. Nós temos aqui os castiçais, é tradicional que as mulheres acendam, né, os castiçais, então elas sempre acendem antes do pôr do sol, ali pertinho já do pôr do sol. Por que que acendemos as velas, né? Tanto nas festas que a gente vai chamar de Yom Tov, né, esse dia sagrado, como também nos dias de Shabat, né, que é o sábado. Essas velas são para representar a presença divina e, ao mesmo tempo, né, expressar essa luz do dia especial que está sendo ali, que está entrando, né, e, ao mesmo tempo, trazer essas bênçãos. Tudo é representativo, tudo é significativo, né, mas é como uma coisa importante, um marco importante para o recebimento daquela festa, o recebimento daquele dia, tá certo? Existe uma brachá, existe uma bênção que é feita, né? E depois a gente vai ver tudo isso aqui. Vocês estão vendo essa bandeja aqui em especial, né? Essa bandeja, deixa eu mostrar para vocês aqui, nós chamamos em hebraico de keará, tá certo? A keará, ela tem lugares específicos para elementos específicos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui em cima a gente tem um osso, né, tostado. Esse osso ele está aqui para representar o cordeiro que era sacrificado no templo, né? Hoje não tem mais o templo, então não pode ser sacrificado nada, ou seja, não existe um Corban Pessah mais, né? Mas é sempre deixado um osso na bandeja para lembrar, né, esse sacrifício que era uma coisa bem principal que foi ordenado lá no Egito, né? E a gente já vai explicar sobre isso. Na bandeja nós também temos o que a gente chama de haroset, que é uma massa que nós fazemos com maçã, nozes e um pouquinho de vinho, também um pouquinho do pão ázimo, né? Isso é para expressar a argamassa, né, em que os israelitas faziam, o povo judeu fazia ali os tijolos no Egito, aquela aflição, né, eles eram obrigados a fazer. Então nós temos isso para lembrar, né, dessa aflição e do trabalho escravo que existia lá. Nós temos o hazeret, que é uma espécie de erva amarga, que pode ser cebola, também uma batata, né? Aonde é bem amargo, para lembrar, né? O carpaz, que também é uma outra erva amarga, o maror, outra erva amarga, e nós temos aqui o betzá. Betzá é um ovo cozido, ele vai representar aqui, primeiro, a posteridade, né? A gente fala, o ovo ele é sempre a esperança de uma vida que vai ser gerada. Então, o povo de Israel, mesmo na aflição, eles tinham a esperança da vida, a esperança de poder viver uma vida livre depois, né? Também representa a humildade do povo judeu diante do anjo da morte. Quando a gente fala anjo da morte, não estamos falando de demônio nem Satanás, não. Estamos falando do juízo divino, né? Quando a gente fala do ovo, a gente sabe que o ovo aqui, olha, a única coisa que separa a vida da morte, da vida que aqui está aqui dentro, é a casca, né? E a casca ela é uma coisa bem vulnerável. Se houver qualquer rompimento nessa casca, aquela vida que está ali dentro, ou seja, o pintinho, ele morre, né? Assim é a nossa vida. A nossa vida é muito frágil. E se não é Deus guardando a nossa vida, nós perecemos. Da mesma forma, assim foi o povo de Israel no Egito, né, sendo guardado, preservado por Deus. O outro significado que existe do ovo o sacrifício de Hagigá, que é um sacrifício festivo que existia também como acompanhamento desse sacrifício pascual que era o cordeiro. Então também, porque esse ovo depois vai ser comido, né? Então também ele vai lembrar isso. Na bandeja nós também temos aqui em cima dela, né, coberto aqui com uma coberta, os matzot, que são os pães sem fermento, veja, né? Eles são dessa forma, nós vamos estar mostrando, olha, assim como eles eram cobertos, o trigo era coberto no Egito, também nós cobrimos o matzá, o pão sem fermento, né? Ele vai se chamar em hebraico matzá. São três, nós já vamos explicar para vocês, mas eles vão estar também na bandeja, tá certo? Nós já voltamos neles aqui. Então, vocês perceberam bem que é uma bandeja muito significativa, né? Bom, ainda na mesa nós temos uma tigelinha com água e sal. Para que serve essa tigelinha com água e sal? Nós vamos depois molhar um outro elemento aqui nela para comer, ou seja, isso significa as lágrimas, né? O choro,
a angústia do povo judeu no Egito. Então, essa é uma festa para lembrar da escravidão e lembrar da aflição e lembrar da salvação, é lembrar da Geulá, da redenção. Então, por isso que é uma mescla de sentimentos aqui representado, né? Também temos 4 cálices, vocês estão vendo aqui representado por esses cálices pequenininhos. Por que 4 cálices, né? Esses 4 cálices, no caso aqui o vinho, né, que nós vamos tomar durante todo o cerimonial, será tomado 4 cálices, né? Claro que a pessoa que está conduzindo, ela tem um cálice diferente, ela vai conduzir ali aquele kiddush, né, aquela santificação, e ali é o primeiro cálice dela, os demais vão também tomando de acordo com cada evento que nós vamos mostrar aqui nessa ordem, nesse cerimonial. Cada cálice ele vai ser tomado em um momento diferente de todo o cerimonial. Então, são 4 cálices. Esses 4 cálices eles vão relembrar o verso, né, do Sefer Shemot, o livro de Êxodo, no capítulo 6, verso 6, que diz assim: portanto, dize aos Binei Israel, aos filhos de Israel, Ani Adonai, eu sou Adonai, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Então, o primeiro aqui é tirar, libertar, né? Então, por isso, nós bebemos o primeiro cálice, né? Santificação ali, o Kiddush, lembrando que Hashem, que Deus, ele libertou o povo de Israel. E depois ele diz, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, né? Ou seja, na realidade, eu vos redimirei, né, da escravidão. Então, esse segundo seria da Geulah. O terceiro é vos livrarei da servidão, ou seja, da salvação, terceiro cálice. E depois o quarto, vos resgatarei com braço estendido e grandes juízos. Esse resgatarei, ele é muito lembrado como resgatar para introduzir na terra de Israel. Então você veja os 4 estágios da redenção divina representado nesses 4 cálices de vinho que nós tomamos durante todo o cerimonial. Tá certo? Se lembrando que o vinho ele representa alegria, né? Então, por isso, nós vamos tomando, celebrando durante o cerimonial. Uma outra coisa que você está vendo aqui é uma vasilha, né, que nós usamos para lavagem das mãos, aonde nós pomos água aqui e lavamos as nossas mãos 2 vezes durante esse cerimonial, e eu vou explicar para vocês também sobre isso depois. Tá? E o outro item muito importante aqui é a Agadá de Pêssar. A Agadá é um livro em que nós temos todo o cerimonial ali para ser conduzido. Então, assim, não tem dificuldade, porque aqui está tudo explicado. Ele é escrito em hebraico, tem partes em aramaico, e basicamente as Agadotes do mundo inteiro, né? Você tem a tradução para a língua daquela nação onde ela está ali, aquela comunidade judaica celebrando aquele Pêssar, tá certo? Se é em Israel, claro que é só hebraico-aramaico. Mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você vai ter hebraico-aramaico-inglês, no Brasil, hebraico-aramaico-português, e assim sucessivamente, né? Então, vamos lá, né? Existe mais um outro elemento aqui, que ele é também muito enigmático, ele entra dentro da tradição judaica depois, por ocasião de uma palavra do Eterno Deus, que é esse cálice aqui diferente, um cálice que vai estar na mesa. Ele é chamado Kos Eliyahu Hanavi, o cálice do profeta Elias. E algumas comunidades não mantêm essa tradição, né, muito viva, mas a maioria sim. E por que nós temos um cálice para o profeta Elias? Porque o Eterno Deus, Adonai dos Exércitos, ele prometeu isso por meio do profeta Malaquias. Se você abre lá o livro do profeta Malaquias, lá no finalzinho do último capítulo, os últimos versos, ele vai dizer assim: e eu enviarei o meu profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Adonai, e ele converterá o coração dos pais e seus filhos a seus pais. Então, Deus prometeu que enviaria o profeta Elias no período da redenção, né? Ou seja, segundo a tradição judaica, Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, é aquele que vai vir para anunciar a chegada do Messias. Então, você já está entendendo mais ou menos o que aconteceu quando o Messias chegou aqui, né? E o que vai acontecer de novo quando ele regressar, né? Então, vamos lá, vamos passo a passo agora. Então, ok, tendo explicado tudo, né, nós vamos
começar, né? Como você fazendo a cerimônia. Então, primeira coisa é as mulheres, né, se reunindo em um lugar da sinagoga ou da casa, acendendo as lâmpadas, as velas ali, isso antes do pôr do sol, ok, gente? Tem que ser próximo, não pode esperar anoitecer para acender, porque aí você está quebrantando ali, transgredindo um limite, né? Por quê? A festa ela pode cair no Shabat. Se ela cai no Shabat, então você tem duas coisas juntas. Você tem o Shabat e o Yom Tov, né? Então, assim, é Shabat duas vezes, vamos dizer assim. Se você não tem no Shabat semanal, por exemplo, como agora, né, nós vamos celebrar em um momento nesse ano que não é Shabat semanal, é um dia da semana, então logo é um Yom Tov somente. Porém, esse dia ele tem uma qualidade de Shabat. Então também você precisa obedecer às leis que envolvem a santificação desse dia. Então as mulheres acendem as velas, faz a brachá devida, né? A Agadá sempre traz as bênçãos, tudo direitinho, né? A brachá específica sobre Yom Tov, e depois que é aceso as brachot, também vai ser feita uma brachá que é chamada Sheheanu, que agradece a Deus porque Ele nos deu vida, nos manteve e nos permitiu chegar a esse momento festivo, né? E também a brachá que ordena, né, o povo de Israel se alegrar nesse momento festivo. Aí, o que vai acontecer? A primeira coisa que vai vir é uma ordem de palavras que expressa todo o serviço que nós vamos fazer. Ou seja, essas palavras aqui, e ela é cantada, boa parte do que nós vamos fazer é cantado, né? Então, eu vou cantar essa primeira parte com vocês aqui, para vocês verem, ouvirem as palavras, porque cada coisa que nós vamos fazer é uma palavra dessa que nós vamos cantar. Então, olha, as palavras são assim, ó. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah, Maror, Korech, Shulchan, Orech, Safun, Barech, Halel, Nirtzah. Ou seja, cada palavrinha que nós cantamos aqui é uma coisa que nós vamos realizar nessa cerimônia. Então, vocês viram qual foi a primeira palavra? Kadesh. Então, o Kadesh é a palavra para expressar Kiddush, santificação. Então, esse é o momento que nós vamos começar, e nós já começamos com o quê? Começamos com o vinho. Eu quero dar uma pausa aqui só para explicar uma coisa muito importante, antes de falarmos do primeiro vinho, tá? Que anterior a isso, tudo que eu falei aqui, existe um momento de limpeza da casa. Então, é muito importante porque quando nós falamos da matzá, o pão sem fermento, e a gente vai explicar por que ele é sem fermento, né, no meio aqui do nosso serviço, é muito importante lembrar da mitzvah que o Eterno deu, o mandamento, que tem que limpar toda a casa, tirar todo o fermento. E esse fermento, que nós já explicamos anteriormente, é proveniente de 5 cereais específicos, que é o trigo, a cevada, o centeio, a espelta e a aveia. Então, esses 5 grãos, no seu estado de farinha, no seu estado farináceo, uma vez misturado com água, menos de 18 minutos, se você assa essa massa, não teve tempo suficiente para gerar o fermento. Mas a partir de 18 minutos, logo já começou a gerar o fermento chamado Hametz, que o Eterno Deus condena nesse período de festa, e não é só no dia do cerimonial, mas são 7 dias que você não pode ter na sua casa, não pode possuir e não pode comer esse Hametz. Então, só para lembrar isso, né? Por isso que nós temos na mesa o matzá, que é o pão sem fermento. Então, logo, no ambiente que está sendo realizado essa cerimônia, não pode ter hametz, não pode ter fermento. Esse fermento está onde? No pão, no biscoito, no macarrão, ou seja, em vários derivados que são massas ou composições, alimentos que vão ter composto de trigo, aveia, né, ou cevada, que ali vai com certeza ter o hametz. Então, tudo isso a gente não pode ter na nossa casa,
e não podemos comer nesses dias, tá certo? Então, voltando aqui agora, então nós vamos para o primeiro ponto, que é o Kadesh, né? Então, a própria Haggadah, ela vai te ajudar nessa sequência de coisas. Então, o que você vai fazer? Eu vou até abrir aqui o nosso vinho caché. É muito importante também lembrar que o vinho, né, ele tem que ser kasher lepessach. Por quê? Porque muitos vinhos, no seu processo de fabricação, ele vai levar algum tipo de outro elemento para poder ajudar na fermentação. E alguns, às vezes, leva trigo ou cevada, e aí já nesse caso não poderia ser utilizado no Pêssar, porque não pode ter derivado de trigo e cevada, porque pode conter hametz. Então ele tem que vir escrito, né? Vir escrito nele, kosher, kasher lepessar em hebraico, ou kosher for Passover aqui nos Estados Unidos, ou kasher para Pêssar, né? Então, a gente enche, né, o nosso cálice, que é o primeiro dos 4, né? Então, a pessoa ela vai encher ali o primeiro cálice dela e ela vai fazer o quê? Abrahar a bênção de santificação, né? Nesse primeiro cálice. É claro que eu não vou fazer essas brahot todas aqui, mas para todos aqueles que conhecem as brahot, né, o final dela é Borei Pri Hagef. E aí vai ter ainda uma continuação dessa brahá, porque vai santificar o nome de Deus, mostrando que ele nos escolheu, nos elegeu, nos santificou dentre as nações e nos deu por herança o Shabat, os dias de festa, em especial esse dia das festas dos pães ázimos, né? E aí nisso você, com todos os presentes, vai dizer muita alegria, um lehai, né? Ou seja, a vida, né? Saúde, e bebemos com muita alegria, recordando aquela primeira palavra que o Eterno disse, né? Eu vos libertarei. Então é o cálice da libertação. Bom, uma vez que todos os presentes beberam, nós vamos naquela sequência que nós cantamos, né? Kadesh Urhatz. O que seria Urhatz? É do verbo lirhotz, lavar. Então, lavar o quê? Lavar as mãos. Então, é importante que todos lavem as suas mãos, porém, essa lavagem de mão, ela não será feita com uma brahá, com uma benção que comumente a gente faz, né? Ela é simplesmente lavar as mãos, porque nós vamos começar a manusear os alimentos. Então, essa caneca específica, né? O vasinho de Netilat Yadayim, a gente vai encher de água, vai ter uma vasilhinha, basicamente, sendo na casa, você tem a pia para fazer isso mesmo com a vasilha, sendo uma sinagoga, você tem um lugar específico ou bandejas para poder, né, 3 vezes em cada mão, você lavar aqui, e como eu falei, é um momento em que não vai ter brahá, não vai ter bênção, você vai enxugar a sua mão e você se senta, né, para continuar o serviço, o seder, o cerimonial, tá certo? Então, voltando à nossa musiquinha anterior, né? Cadê Shurhatz? Carpaz. Aí é o próximo item. E o que é o carpaz? O carpaz será uma dessas ervas amargas, no qual a gente vai levantar aqui, né? É muito importante lembrar que essas ervas aqui que estão na bandeja, essa bandeja nós chamamos em hebraico de keará, né? Aqui, ó, keará. Ela tem os lugares específicos, né? Para poder colocar cada elemento. Então, o carpaz vai ser essa ervazinha amarga, aonde nós vamos pegar ele, né? E aí chegou aquele momento de lembrar da aflição, né? Como ele é uma erva amarga, azeda, você vai molhar ele dentro da água e sal, né? E vai fazer a brahá, que a gente, né, tem a brahá completa, e boré pri adamá, que criaste o fruto da terra. E aí todos os presentes vão comer junto, mas o objetivo é lembrar da aflição, da amargura. Por isso que é comer a erva amarga, né? Ou seja, lembrar da amargura, né? Então, esse é o item que todos comem juntos. Aí o próximo item, né, dentro da nossa musiquinha, ó, cadê? Shurhatz, Karpaz, Yahatz, né? Vamos aqui, o que que é o Yahatz? Só colocar aqui para vocês. Na nossa bandeja, que agora a gente vai falar da bandeja aqui dos pães, né?
Nós temos tradicionalmente 3 pães aqui, 3 matzot, 3 pães sem fermento. Eu vou, essa toalhinha que vocês estão vendo aqui, ela tem repartições para 3 matzot, um costume mais Ashkenazi. Os sefaradim, na sua maioria, colocam assim como eu coloquei aqui, os 3 matzot e a toalhinha por cima. Então você tem 3 matzot, e o que que elas representam? No geral, elas representam toda a coletividade do povo de Israel. E como é toda a coletividade do povo de Israel? É Cohen, né, a casa Kohanim, dos sacerdotes, que é a casa de Arão, Levi, que é a tribo inteira de Levi, e Israel, que representa as demais tribos. Então você tem Cohen, Levi e Israel. Cohen, Levi e Israel representa toda a coletividade de Israel. Então essas 3 matzot, elas vão representar toda essa coletividade de Israel. E o que nós vamos fazer aqui agora? O Yahatz, né, dá para a gente a mostra que a matzá do meio, ela será partida, né? E aqui é apenas uma representação, tá? Ela vai ser partida ao meio, onde você vai ter uma parte maior e uma parte menor. E quando você parte ela, você está representando, em certa maneira, a abertura do Mar Vermelho. Ou seja, você está partindo ela no meio e ela vai lembrar a abertura do Mar Vermelho, tá certo? Então é só para a gente lembrar aqui esse momento do Yahatz, tá certo? Então, uma vez partido, a gente vai fazer uma coisa muito especial aqui, que esse pedaço, né, que é o pedaço menor que a gente teve aqui, ó, esse pedaço menor, ele vai ser chamado de Afkomen. Essa palavra Afkomen não é hebraica, ela é uma palavra em Yiddish, né? Essa palavra é o hebraico misturado com o alemão, as línguas europeias, e representa sobremesa, né? Em outro sentido, também representa o cordeiro, tá? Então nós temos 2 elementos que representam o cordeiro, que é o osso na bandeja e esse pão que foi quebrado, ele será tradicionalmente ocultado. Nós temos uma toalhinha, nós colocamos ele dentro dessa toalhinha. Preste atenção nisso, que isso é muito importante, tá? E esse pedaço ele vai ser escondido. E aqui é uma tradição muito especial que existe no meio do povo judeu. Esse pedaço que vai ser escondido vai ser dado para as crianças procurarem. E aí tem toda uma tradição, a criança que encontrar esse pedaço, ela ganha um presente, né? Ela é homenageada, porque ela conseguiu achar esse pedaço escondido. E ele vai ser dado depois para todos os demais, compartilhado com todos os demais que também vão comer desse pedaço. Então, nós vamos deixá-lo aqui do lado, né, nessa representação da ocultação desse pedaço que representa o cordeiro. Gente, o que eu estou falando aqui, a gente vai ter toda uma visão messiânica, tá? Mas essa é uma visão geral, tá? Todos os judeus do mundo inteiro fazem o que eu estou falando aqui, tá? Não é de particular interpretação aqui, não. Como todo mundo tem que fazer, como todo judeu do mundo faz, crendo em Yeshua ou não. Claro que nós vamos ter algo mais especial aqui, no sentido de ver o Messias em tudo o que falamos, tá? Mas eu primeiro quero caminhar com vocês no Seder e depois trazer a interpretação de tudo em relação a Yeshua, tá bom? Então vamos lá. O que vai acontecer? Depois que a gente faz essa parte, né, de esconder o Afkomen, né, começa, né, uma série de perguntas e respostas, né? E essa pergunta que vai ser feita agora, que é o Manistaná Laila Hazé, por que esta noite, diferente de todas as outras noites, se dá a uma criança para fazer essa pergunta. E por que essa tradição? Porque se diz que naquela noite, quando Deus desceu no Egito para julgar os deuses do Egito, para trazer aquele juízo da morte dos primogênitos, todos os israelitas estavam em suas casas, e quando eles começaram a celebrar o Pêssar, né, começou a vir aquele pavor sobre o Egito, né? Um pavor de morte, porque o anjo da morte ia descer ali para matar os primogênitos. E o que o povo judeu no Egito tinha? Eles tiveram o sangue do cordeiro que eles sacrificaram e que eles iam comer ali com as ervas amargas e os pães sem fermento.
o sangue desse cordeiro nos umbrais das suas casas, conforme a ordem de Hashem, de Deus, para que o destruidor não entrasse nessas casas. Então as crianças ficaram muito com medo, com pavor, né? E uma dessas crianças pergunta: Manistana lailazé mikol halelot. Por que esta noite é diferente de todas as outras noites? E isso se tornou tradicional no meio do povo judeu, né? Muitos até afirmam que quem perguntou foi o filho de Arão, na época, Eleazar, mas é apenas essa parte da tradição. Mais importante é que a gente reproduz isso até hoje, dando a uma criança para perguntar. É claro que essa é só a primeira pergunta, né? Vem uma série de perguntas e respostas dentro dessa canção, né? Que é Manistana halayla hazeh mikol halelot. E aí segue a canção, né? E com perguntas e respostas, tá? Logo, continua-se ainda, né, uma certa explicação mostrando que nós fomos escravos no Egito, né? E aí a frase que nós temos que é Avadim Hainu Lefaró Bemitzrayim, né, que nós cantamos Avadim Hainu Hainu Lefaró Bemitzrayim Bemitzrayim Avadim, e assim cantamos. Então tem um texto que aqui nós vamos ler mostrando que nós fomos escravos para o faraó do Egito, mas o Eterno nos resgatou com mão forte, né? Aí nós passamos para o outro item, onde vai trazer algumas questões, né, falando sobre discussões de Rabi Eliezer, né, e Azariá, Akiva, Tarfon. Então, eles vão estar falando sobre Persa, comentando pontos muito interessantes dentro da tradição, relembrando o período da tradição judaica. Passamos, né, continua a, a descrição e entra um item muito interessante, é que ela vai falar dos tipos de pessoas que podem se sentar à mesa para celebrar o Pêssar. Esses tipos de pessoa mostram que dentro da coletividade de Israel existem vários tipos de gente. Então eles vão falar assim, olha, Rahan Mahu Omer, ou seja, a pessoa inteligente, o que ela pergunta na hora do Seder? Depois ela vai dizer assim, Harashá, e o ímpio, e o malvado, ele também participa? Também participa, porque no meio do povo de Israel existe gente assim também. E ele também vai fazer perguntas, né? O que ele pergunta, o que ele diz, né? E você também tem o Tam, que é a pessoa mais simples, né? Mahu Omé. Então ele também faz um tipo de pergunta e depois, por final, é o Sheino Yodei Alishol, aquele que não sabe perguntar, que no caso das crianças ou bebês que estão ali presentes, é parte importante do povo, mas não sabe perguntar. Não tem uma pergunta específica, né? Também faz parte. Ou seja, todos são importantes para o povo judeu, todos são importantes para Deus e cada um terá uma resposta específica que vai satisfazer a sua pergunta ou a sua declaração. Isso é muito especial, porque mostra que, primeiro, a Hashem não faz acepção de pessoas, mas mesmo aquelas que estão no meio do seu povo, que de alguma maneira não estão vivendo nenhum dos seus mandamentos, também essa é uma oportunidade para lembrar a ele que o juízo virá sobre todos, até mesmo sobre o povo de Israel, assim como aconteceu no Egito. Tá? Então é uma boa oportunidade também para despertar aqueles que estão meio que dormentes. Né? Bom, segue-se então a cerimônia, né? E essa é uma parte que nós vamos chamar, né? Para que vocês possam entender, né? Essa é a parte da nossa cançãozinha que nós chamamos de Magid. O que é o Magid? É a declaração. A parte da declaração é o relato de tudo Pissa. Você viu que a gente veio falando ali? Lá no Egito perguntaram, Manistanar Laila Hazé. Essa foi a primeira parte do Magid. Né? Nós começamos a declarar o que é a história. Ah, escravos fomos. E aí continua. Agora os sábios estão mencionando da tradição, como o povo de Israel se comporta, quem é que faz parte da coletividade do povo de Israel. Tudo isso é o que a gente chama de Magid, né? É a explicação, porque esse é o objetivo. Quando é que foi que começou a peregrinação do povo judeu? Começou lá com o nosso pai Abraão, ou seja, vai falando de cada ponto, até chegar a descida ao Egito com o nosso pai Jacó, né? A partir de Yosef ali, nosso pai Jacó e os seus filhos, e
mostra que em determinado momento, quando Hashem fala com o nosso pai Abraham, lá no capítulo 15 de Bereshit, de Gênesis, faz uma lembrança aqui, no meio da Agadá, quando diz assim, Vehi she'am da lavotei no velano, que também vai ser cantado, né? Vehi she'am da, Vehi she'am da lavotei no velano. E aí continua a canção, que vai dizer mais ou menos dessa forma, né? E essa é a promessa, essa promessa foi que manteve nossos antepassados e a nós, pois não foi apenas um que se levantou contra nós para nos destruir, senão em cada geração levantam-se contra nós para nos destruir, e o santo bendito seja, nos salva da mão deles. Então, também cantamos essa parte, isso é muito especial, né? E aí continua, o relato continua falando da história do povo, a descida para o Egito, né, como foi aumentada a aflição do povo contra o povo judeu no Egito, como Hashem vai preparar a Geulah, como ele vai escolher Moshe Rabbeinu, ali bebezinho, posto no rio, como ele prepara todo esse caminho, mostrando que Beyad Hazaká, Davar Kemash Nemar, Neyad Adonai, ou seja, com braço estendido e mão forte, ele vai se manifestar para libertar o seu povo. E aí chega uma parte, né, de todo esse cerimonial muito importante, que nós temos aqui o cálice, né, cheio para o nosso segundo cálice, né, que a gente bebeu o primeiro. E aí nós vamos, sempre temos um guardanapo na mesa ou um próprio pratinho que esteja por ali, do próprio cálice, se assim ele tiver, para a gente poder fazer o quê? Fazemos uma parte aqui muito demonstrativa, muito interessante. Começa essa parte dizendo assim, Dan vaesh vetimurot Hashem, né? Sangue e fogo e colunas de fumaça, lembrando a palavra dos profetas dos dias de juízo. Né? E aí nós vamos falar como Deus feriu o Egito com as 10 pragas. E para cada nome de cada praga, nós vamos molhar a pontinha do dedo e vamos colocar uma gota nesse guardanapo ou no pratinho, né? E isso para quê? Para lembrar que o mesmo vinho que nos traz alegria, também ele foi juízo para os nossos adversários. É como se fosse cada gotinha uma praga específica. Então, assim nós representamos ela. Então, quando nós falamos assim em hebraico, dam, nós colocamos uma gota, né? Que é o sangue. Sefardeia, colocamos outra. Depois, quinim, Arov, Dever, e assim vai, falando cada praga até chegar no Macabe Horot, que é a morte dos primogênitos, completando as 10. Né? Explicamos essas 10 pragas, como foi feita, né? E muito interessante essa parte que é feita na representação das gotas. Então, é nesse momento que é feito essa representação. Novamente, vem comentários dos sábios, como Rabi Eliezer, por exemplo, Rabi Akiva comentando, e chega uma parte que nós vamos dizer assim, né? Quantos são os níveis de bem que fez o Eterno para nós, ou seja, para conosco, de bens? E então também surge uma outra música para explicar. Diz assim, Ilu, Ilu, Hotzianu, Mimitraim, Velo, Asabachem, Bashefateinu, Hai, Daienu, 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 Daienu. Mas só que essa é a primeira parte, tá? Ela é bem grande. Então, assim, o que nós cantamos aqui em Luhotziano se ele nos tivesse tirado do Egito e não tivesse feito com ele justiça, daieno, isso já nos bastaria. A palavra daieno é dai em hebraico, quer dizer basta, é suficiente, e o eino, que é a nós, né? Então, daieno nos bastaria. Isso nos bastaria. Se ele tivesse feito só uma coisa pela gente, mais nada, isso já nos bastaria. E nós cantamos isso várias vezes com vários outros temas, até chegar ali o último, né? Que se ele nos tivesse conduzido para a terra de Israel e não nos tivesse construído a casa eleita, ou seja, o templo sagrado, também isto nos bastaria. Essa é a última parte, né? Então, assim, nós estamos declarando em canções que todos os níveis de bem que Deus fez para a gente, se só fosse um, só isso já nos bastaria.
de tanta bondade que ele fez em nos libertar do Egito, né? Bom, e aí continua. Vamos continuar o Seder, né? A partir daqui nós vamos ter também, né, uma outra palavra, né, uma declaração de Rabban Gamaliel, trazendo sobre as 3 palavras principais dessa festa. Então, quando a gente fala assim, esse é o Pêssar, né, a Páscoa judaica, o que você tem que aprender? São 3 coisas principais nessa festa, são 3 palavras que você não pode sair dessa cerimônia sem saber. Você tem que aprender elas aqui, né? Vamos lembrar que Páscoa não tem nada a ver com o ovo da Páscoa. Isso é uma coisa totalmente pagã, totalmente fora da cultura judaica, tá? Ressurreição de Cristo, ressurreição de Yeshua, do Messias, também não é, tá? Ah, mas a ressurreição aconteceu na Páscoa, aí sim, tá? A ressurreição do Messias, a morte e a ressurreição aconteceu no período do Pêssar. Sim, aí sim. Mas o que significa Pêssar? Não, Pêssar significa um salto, que é isso que nós vamos ver aqui agora, tá? Então, Rabban Gamliel היה אומר, כל שלא אמר 3 דברים, אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואילו הם פסח, מצה ומרור. Então ele diz assim, Rabban Gamliel dizia sobre essas 3 palavras em Pêssar, aquele que não sabe, que não declarou essas 3 palavras, ele não cumpriu a sua obrigação. Quais são elas? Elas são Pêssar, Matzá e Maror. Então, aqui a Agadá mesmo vai explicar o que é Pêssar. Pêssar é o nome, essa palavra em hebraico, Pêssar, do verbo lefacer, quer dizer saltar. Por que saltar? Deus disse que tinha que passar o sangue do cordeiro nos umbrais da casa, para que quando o destruidor chegasse ali no Egito, ele não entrasse na casa. Ao ver o sangue do cordeiro, ele não entraria. Tá? Então, somente os israelitas teriam esse segredo, essa comunicação com Deus. Então, eu vou trazer o destruidor para o Egito, ele vai matar todos os primogênitos do Egito, mas na casa de vocês, ao ver o sangue, ele não vai entrar. Então, quando fala assim, ele saltará sobre a sua casa, a palavra saltar é o Pêssar. A palavra Pêssar quer dizer um salto. E a gente pode dizer um salto para a liberdade, né? Mas também ele representa, então, o quê? O cordeiro. Por quê? Porque é o sangue do cordeiro que faz que o salto seja feito. Então, quando falamos de Pêssar, lembramos do sacrifício do cordeiro de Pêssar, cujo sangue foi posto no umbral. Agora, o que é matzá? Aí, vamos lembrar do matzá agora. O matzá, o pão sem fermento, já está dizendo, é um pão ázimo, um pão sem fermento, porque não houve tempo para levedar essa massa, para essa massa fermentar. Então, assim, essa explicação mais simples, mas existe um sentido espiritual. O sentido espiritual é que o fermento aqui, nesse contexto, representa o pecado do Egito, porque o fermento é aquilo que altera a massa. E nesse sentido mal da palavra, é que o pecado ele altera a massa, o pecado altera a vida da pessoa. E Deus está querendo mostrar o quê? Que na festa de Pêssar, na festa da redenção, ele não aceita que o fermento do Egito venha com o seu povo. Seu povo saiu para a liberdade, deixando o fermento do Egito para trás, né? Então, o que é matzá? É o pão sem fermento. Também conhecido como pão da pobreza. Lahma aniar, né, em aramaico, pão da pobreza. Por quê? É um pão simples, é um pão que não tem, né, quase, só tem um salzinho ali, mas quase nada. Então, assim, é para lembrar realmente que havia uma aflição no Egito e saímos do Egito apressadamente para a liberdade, né? E a terceira coisa é o maror. O que é o maror? A erva amarga. A erva amarga representa a aflição. Então, essa é uma festa que o povo de Israel é obrigado a lembrar da tristeza, da amargura, da angústia. Por quê, queridos? Existe uma verdade nisso aqui. A pessoa que esquece o seu passado, né, ou seja, do que Deus fez por ela tem uma grande probabilidade de não valorizar o que Deus está fazendo por ela agora. Ela tem uma grande probabilidade de desprezar os milagres de Deus que ele fez e que está fazendo agora. Porque quando eu olho para trás e eu vejo que eu era escravo de vícios, escravo do pecado, eu vou lembrar, não, Deus fez uma grande obra na minha vida. Deus me perdoou, me limpou, me salvou. Baruch Hashem, graças a Deus, glória a Deus. Então, lembrar do passado não estou falando de lembrar do passado com saudade das coisas do mundo, das coisas dos vícios, não é isso. É lembrar com tristeza. Vivi escravo, vivi nos vícios,
vivi na amargura, mas Deus operou o milagre. A intenção é lembrar do milagre. E essa festa, ao comermos ervas amargas, nos faz lembrar da escravidão, mas nos faz lembrar que fomos libertos, né? Esse é o sentido maior, né? Bom, aí continua, né, a Agadá, e uma parte que vai dizer assim, Lefichach anachnu chayavim lehodot lechalel lechaveh lefael leromen lehader levarech lealeu lecales. Diz assim, portanto, devemos agradecer, louvar, glorificar, elogiar, exaltar, honrar, abençoar e enaltecer a quem fez todos esses milagres, né? É nosso dever, é nossa obrigação, né, bendizer a Deus por tudo o que ele fez. Aí chega o momento de nós bebermos o nosso segundo cálice, né? Aí novamente, né, nós fazemos a brachá, e aqui está o cálice agora, né, da salvação ali. Então, como todos sabem, Borepri Hagé, e aí bebemos o segundo cálice, né? Então, os dois cálices já foram, né, no cerimonial. Continuamos, e agora vem o quê? O Rochtzá. O outro item do Seder, Rochtzá, lembra lá do Urhatz? É a mesma palavrinha, só de maneira diferenciada. Rochtzá quer dizer lavagem das mãos, agora com a bênção. Por que agora é com a bênção? Porque agora vai vir, nós vamos cumprir outros mandamentos. Então agora nós somos introduzidos realmente no sentido mais espiritual da palavra. O primeiro foi mais porque nós vamos manusear a comida. Aqui não, agora vão vir palavras de bênçãos que envolvem os mandamentos. Então, novamente, né, nós vamos pegar a vasilhinha com água, né, e se é num recipiente, vai ser assim, se não, no lugar à parte, você vai lá, vai encher 3 vezes em uma mão, 3 vezes na outra, e aí, a partir desse momento, você vai levantar as suas mãos e vai fazer a brachá da Netilat Yadayim, né, como todos conhecem, al Netilat Yadayim, ou seja, levantando as mãos, porque o Eterno nos ordenou lavar as mãos. Depois que você fez essa brachá, enxugou a mão e tal, volta para o seu assento, com todas as pessoas também tendo seu tempo para fazer, sentam-se e vamos cumprir outros mandamentos agora. Então agora vem o motzi. Nesse momento, né, nós vamos pegar aqui, olha, a matzá, né, as 3 que aqui estão, e nós vamos fazer uma brachá, que é Hamotzi Lechem Min Haaretz, né, que é a bênção do pão, né, que faz o pão sair da terra. Mas aí não para ainda, não comemos, deixamos a última parte na bandeja, e agora, sobre as 2 que aqui estão, nós fazemos a Al-Achilat Matzah, né, que nos ordenaste comer a matzá, sobre o mandamento da matzá. E aí sim, agora, depois de ter feito essas 2 brachot, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma parte aqui do matzá, né? Você vai acompanhando, né, na Agadá, você vai pegar o matzá, né, vai partir ele e você vai fazer um sanduíche. Eu vou mostrar para vocês aqui. Você vai pegar uma parte dele, claro que pode ser maior, e aí você vai juntar ele assim e você vai fazer uma espécie de sanduíche. Mas nesse primeiro momento, o que você vai fazer? Você vai pegar ele e você vai pegar o harotset, vai mergulhar ele no harotset para comer. Então todos esperamos uns pelos outros e comemos. Esse é o momento do motzi matzá, tá certo? E aí nós pegamos a matzá e molhamos no harotset, que é essa massinha que nós fizemos com nozes, maçã, mel e vinho, né? E aí comemos. Depois vai vir o quê? Vai vir uma outra parte que se chama corer. E o corer, nós vamos lembrar de uma coisa muito interessante. Na realidade, antes do corer, nós vamos ao maror, né? Então, imagina que você comeu aqui, motzi matzá comeu o matzá com o harosset. Aí agora você vai pegar uma outra erva amarga, tá certo? E aí pode ser o maror. E aí agora você também vai fazer o quê? Vai molhar o maror dentro do harosset, que é docinho, né? E aí você vai fazer a brachá, né? Achei que deixando alachilat maror. Aí você vai, come
essa parte do maror, tá certo? Aí, novamente, agora vem o corer. Corer. O que é o corer? Aí nós vamos lembrar aqui de um verso muito interessante da Guemará, que vai dizer assim, ó, Kenasah Hillel Bisman Shebet HaMikdash Haya Kayam Haya Koer Pesach Matzah Maror Ve'ochel Beyachad Kemo Shenemar Al Matzot Umerorim Yochel Lehu. Então, assim, traduzindo, né? Assim fazia Hillel no tempo do Beit HaMikdash, do templo, né? Ele comia matzá, o pêssar e o maror junto. Então ele juntava a carne do cordeiro com o matzá e a erva amarga tudo junto e comia como um sanduíche, né? Até se brinca que aqui foi que formou o sanduíche a primeira vez, né? Ou seja, esse momento é o momento também para você comer todos três juntos. Você também vai junto com a erva amarga fazendo esse sanduíche, né? Vamos por aqui assim, ó. E aí você faz literalmente um sanduíche, né? Bota tudo junto, assim. Maior é melhor, né? Aí você molha também no harotset, ó. Vai ficar um pouquinho agridoce, né? Salgado, azedinho e doce. E aí você vai comer para cumprir essa mitzvah, tá certo? Bom, e aí seguimos agora, né, com o nosso seder. Nós vamos arrumar aqui a bandeja novamente. E o que acontece, queridos? Entra uma tradição chamada Shulchan Orech. Shulchan Orech é a mesa posta. É o momento da refeição festiva, onde as pessoas trouxeram comida, arroz e outras coisas. Então, para-se a cerimônia para fazer essa refeição festiva. Então, ela vai demorar um tempo ali, né, específico, todos vão comer, vão se distrair, e depois vai voltar para o cerimonial. Em particular, agora eu estou trazendo um particular nosso, tá? Nosso. Eu primeiro mostrei o tradicional para vocês. Todos os judeus do mundo fazem o quê? Os tradicionais param o seder nesse momento do Shulchan Orech e traz a comida, traz os refrigerantes, os sucos, e vão tomar, e vão comer, e vão se alegrar, vão ouvir música, cantar, vão, enfim, compartilhar. Depois que eles fazem isso, eles voltam com a cerimônia. Nós agora, eu vou dizer a nossa opinião, né? Nosso minhag, a gente prefere não fazer isso para não quebrar, não cortar o clima espiritual que há. A gente prefere deixar o Shulchan Orech lá para o final da festa. Mas isso é uma opção nossa, tá? Não existe uma regra aqui específica que nos proíba, né? Pode ser que alguém não concorde, claro, mas não estamos pecando em nada, claro, também, isso é o mais importante. Então, a gente prefere deixar o Shulchan Orech, que é a comida, a refeição festiva, para o final, para não interromper esse momento espiritual que estamos tendo, né? Então, uma vez que a gente vai deixar o Shulchan Orech para o final, a gente continua. E aí vem o quê? O Tzafum. O Tzafum agora é fazer com que as crianças procurem aquele pedaço de matzá que foi partido, que está oculto. Aí vamos lá, as crianças procuraram um momento feliz, alguém acha, a criança que achou elogiada recebe um presente, as outras são incentivadas para que no próximo ano melhorem, né, ali, busquem mais. E então a gente vai pegar esse que foi achado, né, e vai trazer para a mesa. Ó. Lembra que ele está oculto aqui no pano, ele vai ser trazido para a mesa novamente, para que todos possam comê-lo. Nesse momento, as pessoas podem até comê-la, né? Tradicionalmente se come ela dentro dos meios judaicos tradicionais. Nós não vamos fazer isso agora. Literalmente, nós vamos deixar ele para o memorial do Mashiach, que nós vamos fazer no final, né? Então, o que vai vir logo no nosso próximo item? O nosso próximo item vai ser Barer, que é literalmente nós vamos bendizer a Deus pela comida, por tudo que comemos, que é o chamado Birkat Hamazon. Então você tem uma ordem ali de bênçãos, bendizendo a Deus, né, dentro do que é chamado Birkat Hamazon, agradecendo pela comida, pela bebida, pelo vinho, por Jerusalém, pela terra de Israel. E aí quando termina, né, que é a parte do Harahaman, aí a gente vai para o nosso terceiro cálice de vinho,
né? E aí novamente se faz a brachá, aí todos bebem o terceiro cálice, e aí vamos para o próximo item. Esse próximo item é justamente aquele cálice que você viu na mesa, que a gente explicou no início, de Eliyahu Hanavi, a gente enche ele com vinho, né? Porque o objetivo é que, se Deus ordenou que Eliyahu Hanavi vem para trazer a Geulá, ou seja, anunciar a Geulá, o Mashiach está chegando, e qual é a festa que celebramos a Geulá? Pessach. Qual é a festa que celebramos o juízo de Deus sobre os ímpios? Pessach. Deus julgou aquela nação, vingou os nossos mortos e nos tirou com mão estendida. Né? Vamos lembrar que Deus enviou ali dois homens, dois profetas, que foi Moisés e Arão. E agora Deus promete que Elias vem para anunciar a chegada do Messias. Olha, Elias e o Messias. Né? Então, como se espera ele no Pêssar, nós temos um cálice para ele. E aí, com o cálice em mão, existe não é uma brachá, é uma declaração de juízo sobre os ímpios. Né? E essa parte é chamada Esfor Hamatecha Lagoim Ashelo Yadurra, onde ele diz: derrama a tua cólera sobre nações que não te conhecem e sobre os reinos que o teu nome não invocam. Pode parecer um pouco insensível ou não se harmonizar com o que Yeshua ensinou de orar pelos que vos perseguem, mas esse dia vai chegar. É o dia do juízo de Deus sobre os ímpios. É o dia que Deus vai julgar aqueles que mataram, assassinaram, exterminaram o povo de Israel, que buscaram a destruição do povo de Israel, que torturaram. E aqui eu quero incluir até aqueles que têm o testemunho de Yeshua, que foram perseguidos e mortos por causa do nome de Yeshua. Todos eles serão vingados. E aqui, Elias, né, Eliyahu Hanavi, o cálice, representa a vingança de Deus sobre essas nações pagãs, essas nações ímpias que não abraçaram a misericórdia e o perdão, mas insistiram na violência, insistiram na maldade. Então aqui, esse é o momento em que, após fazer essa declaração, tradicionalmente, algumas das crianças se reúnem com alguém mais velho e vão até a porta, abrir a porta, para ver se Eliyahu Hanavi chegou. Né? E isso é uma tradição muito antiga. Alguns levam um castiçal com ali a lâmpada acesa e abrem a porta ali com as crianças e veem se Elias chegou. Chegou? Não, não chegou. Então volta todo mundo e aí se senta. E agora a gente vai concluir o Seder de Pêssah, que se conclui com dois pontos principais, Halel e Nirtzah. Então, Halel, o que é o Halel? É um conjunto de salmos em que nós louvamos a Deus. Né? E ali vamos falar os salmos do Halel, e depois de falar os salmos do Halel, nós vamos terminar com Nirtzah, né? Bendizendo a Deus, por causa da sua grandeza, da sua maravilhosa operação em salvar-nos, né? Em redimir-nos. Então, quando termina o Halel, nós vamos ao nosso quarto cálice de vinho. Terminou o Halel, agora vamos ao quarto cálice de vinho. Né? É aquele cálice que expressa que nós vamos ser levados para a terra de Israel. E aí nós fazemos a brachá, por aí para Hagefen. Temos mais uma brachá que terminamos, porque nós bebemos o vinho, desfrutamos do fruto da vide. E terminamos agradecendo a Deus por essa finalização, cantando Leshaná Rabá Birushalayim Habnuyá. Leshaná Rabá Birushalayim Habnuyá, Birushalayim Habnuyá. Então, cantando no ano que vem em Jerusalém. Terminamos cantando que o ano que vem nós vamos celebrar Pêssar em Jerusalém. A esperança de que vamos retornar para casa, a esperança de que vamos retornar para Jerusalém. Então, se não nessa Jerusalém, na Nova Jerusalém, mas vamos voltar para casa, vamos voltar para celebrar em Eretz Israel. Né? Então, o que vai acontecer agora? Tradicionalmente, terminamos o cerimonial de Pêssar, como qualquer casa, comunidade judaica no mundo inteiro. Mas para nós,
Veja o que eu vou dizer para vocês agora. Para nós, Yehudim Meshichim, judeus messiânicos, Yehudim Shema'aminim, Sheyeshua Hu HaMashiach Shel Israel. Judeus que cremos que Yeshua é o Messias de Israel, Meshichenu, nosso Messias, então nós vamos pegar aquele pão, o tzafum, né, que é o afkomen, que estava oculto, e vamos celebrar o memorial do Mashiach, por muitos conhecido como Santa Ceia. Né? Então, eu sei que o meio cristão celebra a Santa Ceia uma vez no mês, ou uma vez no ano, não sei, semanalmente. Nós fazemos esse memorial uma vez no ano, porque entendemos que Yeshua nos ensinou a fazer uma vez no ano, quando celebramos Pêssar. Né? Nós vamos explicar isso aqui. Então, o que nós vamos fazer é lembrar da Bessorá, do Evangelho. Vamos pegar esse matzá que foi escondido, que representa o Mashiach, que representa o Cordeiro, né? Por que ele vai representar Mashiach? Assim como o Mashiach, né? Lá no dia que ele estava com seus discípulos celebrando, ele vai pegar o matzá, e quando a gente olha para o matzá, que ele tem essas queimadurazinhas, outros têm furinhos, lembra que ele pega o matzá e diz assim, Zé Hagufi, este é o meu corpo. Façam isso, aceiso zichroni, ou seja, façam isso em memória de mim. Então, ele pega o pão, o matzá, este pão. Então, não é um pão qualquer. Um pão que não tem fermento, ou seja, que não tem aquele símbolo do pecado. Assim é o Mashiach. Yeshua não tinha esse pecado. O seu corpo foi torturado, assim como essa matzá que não tem o pecado e foi queimada, foi furada. Então ele vai partir, ou seja, o corpo dele será partido, será crucificado, será executado e será dado para as pessoas comer. Como ele fez, ele deu para os seus discípulos. E ele vai dizer isso. Vocês façam isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem esse pão, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que ele venha. E aí, assim, nós repetimos, nós lembramos das palavras de Yeshua que ele vai dizer: aquele que não come a minha carne e não bebe meu sangue não tem parte comigo. Esse é o momento para fazermos isso na prática da simbologia, que é a carne dele, ou seja, o pão. Esse é o meu corpo. Então nós partimos, fazemos uma breve tefilá, uma oração, e todos comemos juntos. E depois que todos comemos o pão, então, da mesma maneira como está escrito, semelhantemente, ele tomou o cálice dizendo, este cálice é a Brit Hadashah no meu sangue, é a nova aliança no meu sangue, cumprindo as palavras lá de Jeremias, né? Onde ele vai dizer, vem dias, diz Adonai, 31, né? Em que firmaria uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, Brit Hadashah. Então, esse é o momento em que, nas palavras de Yeshua, nós podemos encher, né, esse cálice e beber. Agora, depois de uma tefilá, nós vamos dizer, né, como ele disse, né, Hakos Hazé, ou seja, esse cálice, Zoabrit Hadashah Bedami, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso, Zichroni, em memória de mim. E aí nós bebemos, temos um momento para orar, um momento para lembrar de Mashiach, um momento para nos alegrar, nos entristecer, lembrando de sua morte, mas ao mesmo tempo nos lembrar que ele nos resgatou, que em Yeshua nós temos a nova aliança, que em Yeshua nós temos uma conexão maior com Hashem, com Deus, e que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. São 2000 anos sem templo em Israel, em Jerusalém. São 2000 anos sem capará. São 2000 anos sem expiação para o povo judeu. São 2000 anos de tumá. São 2000 anos que o povo de Israel está debaixo da impureza. Mas para nós que cremos em Yeshua, são 2000 anos de capará shlemá, de expiação completa, porque Mashiach veio e pelo sangue dele Deus aceita a nossa redenção, a nossa expiação, a nossa capará. E esse é o mais lindo de tudo, porque terminamos esse momento juntos celebrando o memorial do Mashiach, o Zichron HaMashiach.
Zichron Yeshua HaMashiach, ou seja, o memorial de Yeshua, o Messias de Israel. E assim, queridos, nós vamos terminando o Seder de Pessach, e aí cantamos, nos alegramos. Aí agora sim, o que a gente faz? Lembra daquele item que eu falei do Shulchan Aruch, da mesa posta? Agora sim nós vamos comer e vamos nos alegrar, e traz a comida, a bebida, e vamos cantar, vamos dançar, vamos comer com alegria, e as pessoas depois são prontas para ir para seus lares. E assim vamos terminando o Seder de Pessach, agora tendo a consciência de que, além de relembrar, de celebrar a libertação do povo de Israel do Egito, também lembramos do nosso Mashiach Yeshua, comemos simbolicamente ali sua carne e seu sangue, ou seja, dentro das suas palavras, né? Aquele que não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte comigo. Assim bebemos, comemos e renovamos, né, o hidush de nossa conexão com Mashiach, esperando que brevemente, Bekarov Be'amenu, ele chegue para trazer a Geulah Shlemah, a redenção completa, que está muito perto de acontecer, né? Muito perto de acontecer. E a sua vinda será precedida por Eliyahu Hanavi, as duas testemunhas, Eliyahu Hanavi mais um, que estará com ele. E logo quando Yeshua chegar, haverá Tekumat Tarishoná, a primeira ressurreição, onde seremos reunidos junto com aqueles que ressuscitarem para estar com ele para sempre. Então, queridos, console uns aos outros com essas palavras, e assim nós vamos terminando aqui esse momento, que foi para poder proporcionar para vocês toda essa explicação. Espero que assim acrescentamos a vocês. Vocês podem ver repetidamente e fazer e praticar na casa de vocês. Vai ser muito proveitoso. Compartilhe esse vídeo. Faça que chegue a tantas pessoas, as pessoas que não têm sinagoga para ir, mas que desejam fazer o Seder de Pessach. Façam com amor, com carinho, com kavaná. Não deixe de fazer, celebre o Pessach. Nós estamos em dias proféticos, sinais dos últimos dias. É importante voltar à origem, à raiz de tudo. Volte, faça o que Yeshua fez. Yeshua fez o Seder de Pessach e todo esse cerimonial apontando para o nosso Mashiach. Que o Eterno vos abençoe. Lembrando aqui, você viu quantas coisas nós fizemos aqui em hebraico. Muito importante, se você tem esse desejo ardente no seu coração de aprender hebraico, olha aqui o link na descrição, o nosso curso completo ali do hebraico básico, onde você vai aprender a ler e escrever, desde o básico ali, o fundamento, né, para aprender a cantar, a ler e a traduzir bastante coisa. E aos demais, queridos, que o Eterno vos abençoe. Assim nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom Uvrahá e Hag Pessach Sameach. Uma excelente e feliz festa de Pessach para todos. Shalom, shalom, queridos. Nos vemos no nosso próximo vídeo.